Editor, a promessa é forte, viu? Eu quero 5 dicas para você tirar a nota máxima na segunda fase do AB. Eu sei, isso é muito forte, mas eu vou prometer e vou entregar muito mais. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, simbora. Primeira coisa, a gente aqui no Estratégia AB, a gente entrega tudo porque eu vou te dizer como é que você consegue tirar a nota máxima na segunda fase. Eu tive um aluno recentemente, Leonardo, que tirou nota 10 na prova do AB, na segunda fase, em Direito Administrativo, que é a melhor matéria, tá? Fica aqui logo, mas enfim, vou te mostrar 5 estratégias que realmente funcionam, que são baseadas em quem já conseguiu essa nota perfeita. Outra coisa, aqui no Estratégia, a gente é especialista nisso. A gente faz recurso do aluno, a gente sabe aquilo que você precisa escrever para passar e para tirar a nota máxima. Ah, professor, tirei 10, 9.5. A gente tá acostumado com isso. Eu espero que você seja bem-vindo e faça parte aqui, se inscreva logo no canal, fica atento que aqui, assim, a gente só tira o máximo, tá? Então, se você tá se preparando para a segunda fase, fica aqui até o final, porque eu vou te revelar qual a estratégia de tempo que você vai utilizar e como fazer uma boa prova, inclusive a que você vai utilizar para fazer a discursiva que ninguém te conta por aí em nenhum cursinho, tá? Então, vamos ao que interessa. Qual é a primeira estratégia? Veja, a primeira estratégia, e editor, coloque isso aqui, ó. Você, aqui, pode ser aqui então, vai, editor, vai, editor. Você precisa fazer isso aqui, ó. Um rascunho estruturado. Pode ser aqui também. Professor, como é que é isso? Eu vou dar um exemplo para você. A primeira coisa de quem quer tirar a nota máxima e quem está desesperado é ter um método de rascunho. Veja, não vai dar, bendito e bendita, para você escrever a peça inteira no rascunho. Olha, descarte isso. Não dá para você fazer a prova toda do AP e depois passar a limpo a sua peça ou as questões discursivas na prova. Não dá tempo, né? Professor, o que é que eu tenho que fazer então? Bom, o meu segredo é isso aqui, ó. O esqueleto jurídico. É um esqueleto mesmo. Você vai ler toda a sua questão, você vai ler toda a sua peça, toda a questão discursiva e você vai sublinhando os pontos chaves dentro da mesma questão. Por quê? Porque cada palavra do AB, ela tá ali por um motivo. Então, por exemplo, vou mostrar esse caso aqui que vai ter assim, olha, o Estado se omitiu na responsabilidade civil do preso, a pessoa morreu no presídio. Então, você já, a pessoa morreu no presídio, você já grifa. Por quê? Porque isso possivelmente vai estar ligado a algo que você vai ter que enfrentar, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, perceba, cada palavra pode virar uma tese jurídica. Então você já começa a fazer os grifos iniciais na leitura do texto. E aí, como é que eu desenvolvo esse rascunho estruturado? Então, eu grifo primeiro essas principais palavras e é como se por essas principais palavras, através da leitura dela, você começa a rascunhar quais são as palavras-chave que você precisa enfrentar. Então, por exemplo, a gente viu morte do preso. Isso aqui está evidente que há uma omissão do Estado. Consequentemente, há uma responsabilidade civil do Estado. Possivelmente é uma negligência. Então, a partir da leitura, você vai lá e começa justamente a escrever. Omissão, responsabilidade civil do Estado, negligência. Artigo 37, parágrafo 6. É o rascunho. É assim que você desenvolve para quando você já for começar a escrever, você já vai saber ali diretamente o que você vai colocar na prova. Então, entenda. Ou você começa a escrever essa forma de rascunho estruturado, ou é bem possível que você não tenha tempo para terminar toda a sua prova. As pessoas que tiraram a nota máxima, elas não fizeram essa técnica de passar limpo. Por quê? Porque não vai dar tempo. Se você fizer isso, você cai num grande erro. Se você discorda de mim, comente isso aqui agora. Vá, discordo, professor, eu vi, deu tempo de passar. Eu quero ver. Vá, faça isso mesmo. Então, por fim, para a gente finalizar o rascunho estruturado, eu quero que você faça essa estrutura por tópicos. Nesse rascunho estruturado, você vai ter tópicos. Primeiro tópico, professor, que já é o mérito da peça, da responsabilidade civil do Estado. Segundo, tese, eu vou ter que o Estado teve omissão, responsabilidade do Estado por omissão. Terceiro tópico, eu vou dizer do cabimento da peça. Quarto tópico, eu vou pedir a tutela provisória. Então você só coloca os tópicos, mas você coloca tudo que você vai escrever. Isso é um rascunho. Se fosse colocar tudo que você vai escrever, significa que está fazendo a mesma coisa, que é passar limpo depois, que não vai dar tempo, você já aprendeu isso, né? A segunda estratégia, que é mais importante, é a chamada hierarquia das teses jurídicas. Professor, como é que é isso? Coloca aqui, ó, hierarquia das teses jurídicas. Vai, coloca aí. Editor, me ajuda.
ajuda. Olha só, aqui está o erro que mais reprova os candidatos. Muitas vezes você confia que tudo que você escreveu já é o suficiente, que tudo que você escreveu já é o bastante. E aí as pessoas às vezes colocam uma única tese e torcem para que isso dê certo, para que a FGV só pontue aquilo. Mas ora, o que é o grande equívoco? Geralmente, eu vou colocar aqui espelhos de prova da FGV, você percebe que no mérito eles sempre colocam muitas teses, muitas alternativas. Quem sempre tira a nota máxima oferece alternativas, muitas vezes hierárquica ou não, mas de acordo com o item A, de acordo com o item B, ou seja, você faz uma estrutura simples. Eu quero que você pense, bom, aqui eu tenho a tese da responsabilidade civil do Estado. Primeira tese. Mas e se eu perder? Tese subsidiária. Se isso não for acolhida, eu quero que você cite o artigo 37 da Constituição Federal. Se isso não for acolhida, eu quero que você cite a culpa do Estado. Se isso não for acolhido, no mínimo, é culpa concorrente. Foi o meu cliente e foi a culpa do Estado também. Então você cria tese principal no topo da pirâmide, outra tese alternativa que reforça aquilo que você disse, e por último, se você for desistir, você vai lá e cria uma tese concorrente. Então você cria uma tese principal e uma tese, por exemplo, subsidiária. Um exemplo, o direito penal. Você fala que a pessoa que você estava defendendo, ela matou alguém. Estava lá dizendo a questão, mas você vai dizer assim, não, né? Ela matou alguém porque é aquele típico exemplo, ela estava completamente embriagada. E ela ficou embriagada porque ela caiu no barril. E aí ela caiu no barril, por isso ela ficou alcoolizada. E se você não coloca essa tese, você vai lá, não, então se ela não entende que ela não estava alcoolizada porque ela caiu no barril, então ela não merece ser pronunciada por falta de provas. E se isso não couber, por exemplo, falta de... Então você diz, olha, não foi tentativa de homicídio não, foi lesão corporal, né? Então você vai colocando teses. Terceira estratégia, eu preciso que você domine absolutamente as formalidades. As pessoas que tiraram nota máxima, eles sabem todas as formalidades das peças. Eu preciso que você, e a FGV, ela pontua muito bem as formalidades. Vou colocar mais um espelho aqui para você ver. Quem tira nota máxima não sabe não somente qual é a peça, mas qual é o prazo, quais são os pedidos, quais são os cabimentos, ou seja, é como se fosse um checklist. E eu preciso que você faça um detalhamento, tempestividade, fazer um ótimo cabimento, fazer os pedidos adequadamente, inclusive as preliminares. Cite elas, viu? Quarta estratégia é fazer uma fundamentação jurídica perfeita. Professor, o que é que diferencia o cara que tira nota 7,5 do cara nota 10? Tudo bem que basta, enfim, embaixo do braço fez o suficiente e passou. Mas estou falando aqui para você obter excelência mesmo. Veja, um exemplo prático é que você tem que fazer uma fundamentação robusta, né? Veja, imagine que o candidato, ele fala, isso aqui é com base no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Veja, ele cita o Código Penal rapidamente como apoio da sua questão, mas eu preciso que você fundamente de maneira perfeita. Eu preciso que você explicite, olha, fulano de tal, ele deve ser isento da pena, conforme o artigo 28, parágrafo 1º, aí você explica, porque ele estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, como comprova o laudo hospitalar, imaginando que tudo isso está na questão dissertativa que você vai fazer a peça processual. Então você não só cita o artigo 28, você mostra o artigo 28 fazendo uma conexão com os fatos. Perceba que uma coisa é você dizer, olha, é isso conforme o artigo tal. Outra coisa é você conectar o dispositivo legal, associar os fatos específicos da questão. Isso é fazer uma fundamentação jurídica de alto nível. Por fim, a quinta estratégia é o que a gente chama de gestão inteligente do tempo. Isso é uma gestão inteligente do tempo, é uma técnica que muitos aprovados usam e que eu já ensinei e que já tiraram nota 10. Primeiro, quando você pega a prova, eu vou te dar um conselho. Eu não quero que você faça logo a peça, comece por isso e acabou. Eu quero que você dê uma lida rápida em todas as questões. Não, professor, não é para você ler de maneira agoniada. É para você somente ler como quem está lendo um jornal, para depois você começar a sair resolvendo, escolher por onde começar. Ou seja, primeiro você mapeia o terreno. Primeiro eu vou olhando as questões para você saber qual é o tema. Olha, na peça caiu responsabilidade civil do Estado. Eu não sei qual é a peça, sei lá, mas eu vi, o tema é esse, o mérito é esse. Ora, caiu uma questão de improbidade administrativa. Ora, tem uma questão aqui de licitações. Então, você vai etiquetando as questões. Por quê, professor? Porque se você começa só pela ordem, por enquanto que você está fazendo a peça, você não sabe se você está gastando muito tempo nela. Você não sabe a dificuldade das questões ainda. Você não sabe se você domina as questões. Você não sabe o assunto. Então, você está muito ansioso, muito ansiosa, porque você ainda está fazendo aquela
aquela questão que você sabe, mas ainda tem as outras. E aí, quando você, pelo menos, etiqueta os itens, sabe quais são os assuntos, você diminui a sua ansiedade e você já sabe naturalmente, pô, licitações que caiu aqui é um tema que eu não domino tanto, eu acho que eu não vou começar por ela. Por quê? Porque tem outras temas que eu acabei de revisar que eu tô bem. E aí você não fica travado. Então, gerir o tempo e talvez começar pela matéria, ou seja, pela questão discursiva ou pela peça que você mais domina, é muito importante. Comece pelo tema que você mais domina. Se você já lê a prova, ainda que de maneira superficial e rasa, identificando os temas, você mata aquela angústia de dizer assim, bom, agora eu já sei os temas, agora vamos lá, só me cabe enfrentar. E não, eu tô fazendo essa questão, mas eu não sei as demais. E isso vai deixando você sempre angustiada. Bom, então é isso. Eu te falei as 5 estratégias. Talvez você inverta essa lógica ou não da quinta, mas eu espero que isso te ajude a tirar nota 10, que você volte aqui e diga pra gente, professor, deu certo. Assim como a gente conversa com os alunos da mentoria, isso aqui dá certo. E você vai mandar uma mensagem pra mim. Professor, passei. Aquela estratégia foi massa. Foi só o filé da muriçoca. A nota 10 é garantida. Grande abraço, fica com Deus e vamos lá.